fique longe do seu cliente. Mantenha essa relação próxima, trazendo para ele as novidades do momento. Leia todos os dias as informações que o noticiário tem sobre as instituições, o que está acontecendo nas instituições. Escute, ouça o que o mercado está falando para você trazer para o seu cliente todas as novidades do mercado e ele sentir que você está antenado com a realidade. Hoje, o meu bate-papo com o meu cliente à tarde foi só sobre isso. Foi em manter este momento antenado, conversando. Ele quer falar sobre matrícula, como que foi agora, se aumentou, se perdeu turma. E esse é um momento tão importante, porque quando eu vou lá conversar com ele, eu volto com um monte de contrato. Porque ele vê em mim a esperança ainda de trazer contratos em que vai trazer retorno para ele. E traz retorno para ele, traz retorno para o meu escritório, traz transformação para a nossa carreira. Isso é importantíssimo para nós. E o método é baseado nesses 4 pilares. Esses 4 pilares é que dão todo esse retorno para nós. Qual que é o primeiro pilar do nosso método de recuperação de crédito, recuperação escolar de crédito continuada? O primeiro pilar é a inadimplência. Por quê? Porque a inadimplência é o pivô do problema das instituições de ensino. É o calcanhar de Aquiles da instituição. É aquilo que traz sofrimento, angústia e que traz também dificuldade dela manter os pagamentos dela em dia. Doutora Mical, mas o seu método trabalha a inadimplência como? Todo o passo a passo da inadimplência, desde a cobrança extrajudicial à judicial. É uma reavaliação da inadimplência da instituição, levando em consideração qual o nível dessa inadimplência, para que a gente deixe ela no nível controlado, qual o nível de inadimplência aceitável dentro de uma instituição de ensino, aquilo que contabilmente todos sabem e deve existir, o que deve ser dentro da instituição com relação à inadimplência. A literatura diz que a inadimplência é aceitável para uma instituição ganhar dinheiro, sentir tranquila com os pagamentos e compromissos dela, poder investir na instituição, porque a instituição, quanto mais bem estruturada, mais qualidade. Quanto mais qualidade, mais satisfação do aluno. Quanto mais satisfação do aluno, menos inadimplência. Então, esse conjugado de investimento, de inadimplência, movimenta todo um efeito dominó com relação à inadimplência. Então, a literatura diz que a inadimplência que é aceitável, aquilo que deve ser o ideal de uma instituição de ensino, é de 3 a 2%. É o máximo que a escola pode ter de inadimplência. E a nossa proposta, o nosso método REC, é atender ao máximo, chegando ao máximo nessa porcentagem. Doutora Mical, 2, 3% é pouco? É pouco, sim. Ocorre que uma empresa se faz diante de pagamentos. Ela presta um serviço e recebe por ele. Se ela não recebe por esse serviço, não é doação. É prestação de serviço. Ela conta com aquela entrada para ela manter o pagamento. Gente, então quando eu falo de inadimplência, nós temos que considerar aquilo que a literatura fala que é ideal. Quanto mais você abaixa a inadimplência da instituição, mais satisfação tem. Agora pensa, quanta satisfação esse gestor tem com relação a um profissional que consegue diminuir, compactar essa inadimplência em quase nada. Isso é muito bacana, vocês não têm ideia a gratidão que surge desse gestor. Quando ele senta lá na reunião do sindicato das escolas particulares, ele olha para o lado e fala assim, não, minha inadimplência tem a gestão dela super controlada. Como é que você controla? Ah, doutora Mical, controla para mim. Você começa a ser divulgado no centro de reuniões entre os professores. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho gestores aqui que são assim, durante a semana, de segunda a sexta, essa é uma realidade que vocês vão ver. Então, vão entendendo essa rotina aí. De segunda a sexta, cada um trabalha na sua escola. Geralmente, dono de escola eram ex-professores. Aí, eles são amigos, eles davam aula juntos na escola tal, na escola tal, na escola tal. Quando ele monta a escola, claro que tem aquela certa concorrência, aquela questão de que eu vou zelar pela minha proposta pedagógica.
mas ele ainda continua amigo, colega do outro professor que está na outra instituição. Só que quando chega um feriado, aqui em Goiás tem muita questão assim, cultural de pescaria, eles vão pescar. Quando eu vejo o Instagram deles, tá lá pescando 2, 3 donos de escola juntos. O que vocês acham que rola nessa pescaria de conversa? Não, eu controlo minha inadimplência, e lá quem controla pra mim é fulana. Fulana é boa advogada, dá muito resultado, e ela não sai de dentro da minha escola, ela orienta meus funcionários, ela vai lá no meu financeiro, orienta, conserta meus contratos, busca todo ano uma quantidade imensa de contratos comigo, mas traz muito resultado, revisa meu contrato, ó, os 4 pilares do método REC. Tá vendo? Você transformando a vida do seu cliente e ao mesmo tempo transformando a sua carreira. Porque a partir daí, todo mundo vai comentar, você é o advogado especialista que consegue corrigir a inadimplência das instituições. Quando você cria uma proposta, gente, o gestor gosta de proposta pedagógica. O nosso trabalho é pedagógico dentro da instituição, na cabeça dele, na visão dele. E é mesmo. Quando eu criei o meu método, foi atendendo às dores dele. Então, é claro que eu criei dentro da expectativa e a necessidade do gestor. E para ele, o controle da inadimplência tem que ser educativo também. Ele tem que entender, neste método, que nós estamos fazendo um processo educativo para as instituições. Esse método arrasa dentro das instituições. Porque ele cria essa política educativa, tanto para o gestor quanto para os pais. Ele traz uma visão diferenciada da cobrança e mostra para o gestor um trabalho parceiro, idêntico ao que ele propõe na metodologia de trabalho dele, que é levar a educação para este alunado. Ele é muito bacana mesmo. Porque é um trabalho voltado dentro da estrutura, da ideia instituição de ensino. E com amor, com paixão que nós temos, mostrando essa paixão para o gestor. Ele chega lá, você vai ficar 4 horas conversando. 3 horas é coisa que não tem nada a ver com a cobrança. 1 hora que você vai focar ele. Não, professor, mas a cobrança... Pega os contratos, vai embora, vai realizar o método REC de controle de inadimplência. Pega essa inadimplência de 40% que as instituições estão tendo e transforma ela em 2, 3, 5, gradativamente, porque essa mudança não é automática, mas ela é um processo, uma política de moralização. Ela é gradativa, mas o gestor não é bobo. O gestor das instituições são pessoas extremamente ativas, são pessoas de grande conhecimento, que têm vivência com o ensino, e ele sabe que você está fazendo uma política para chegar no ideal, numa inadimplência mínima. Unindo essa paixão, um pilar é esse, o primeiro pilar, o calcanhar de Aquiles é esse, é o controle da inadimplência. É esse pilar que mantém o seu escritório com um rodízio absoluto de contratos, que deixa você absolutamente tranquilo com o recebimento de honorários, sem depender de sentenças. Eu tenho sentenças aqui no escritório? Tem. Muitas. Muitas. Uma escola, igual eu disse para vocês, que eu estou concluindo aqui com uma gestora, está trazendo 231 ações. Nem eram minhas, está trazendo. Ora, são muitos mil processos. São muitos. Por quê? Porque a gente trabalha com o jurídico também. Mas o jurídico é um aporte da nossa cobrança extrajudicial. Porque é lá nela que eu aposto nesse rodízio excelente de honorários. Mas, gente, tem meses que é uma coisa maravilhosa. Tem meses que lá do jurídico sai honorários idênticos iguais ao que você vai tirar da cobrança extrajudicial.